Capítulo 161 O Santuário do Rei Fantasma Branco 6. Wilkie encontrou muitas pessoas até chegar ao local de descanso do Rei Fantasma Branco. Mas ele não os deixou sair vivos. Durante o dia, eles eram feitos prisioneiros e, na noite da colheita, eram sacrificados e oferecidos ao Rei Fantasma Branco. Graças a isso, Wilkie conseguiu várias vantagens. Você fez sua 100ª oferta. Você recebeu a proteção do White Ghost King. Todas as estatísticas aumentaram em 50 até o fim da próxima noite. Você adquiriu a segunda habilidade, Espírito Imortal. Se você usar Espírito Imortal, não sofrerá nenhum dano por 5 minutos. No entanto, você não pode fazer nada por 5 minutos a partir do momento em que ativar o Espírito Imortal. A primeira habilidade foi Lâmina Mágica. Um feitiço de ataque que moldava o poder mágico na forma de uma lâmina afiada e a disparava contra o oponente. Ambas as habilidades seriam úteis se usadas corretamente, mas não eram muito práticas na maioria das vezes. As habilidades aqui são dadas aleatoriamente. Obviamente, uma habilidade mais forte seria concedida em proporção ao maior número de ofertas. Mas se essa habilidade seria útil na situação atual dependia apenas da sorte. No caso de Wilkie, a sorte não estava do seu lado. No passado, ele recebeu combinações de habilidades melhores do que as atuais. Bem, não há nada que se possa fazer. O mundo nem sempre atenderia seus desejos numa bandeja de prata. Ele só teve que esperar Eteria Rodinos chegar e não prestar atenção nas habilidades. Apenas um grupo poderia passar pelo Deserto Dourado, por ordem de chegada, mas não havia limite de tempo como nas etapas anteriores. Wilkie posicionou os 3 reis demônios e suas tropas mortas-vivas ao redor da pirâmide e sentou-se nas escadas que levavam à entrada sombreada. Não comi uma única refeição até agora. A única vez que o Deserto Dourado ficava escuro era quando chegava a noite da colheita. Entretanto, o ciclo da noite da colheita era irregular e, quando chegava, ele tinha que oferecer muitos sacrifícios e então avançar para a pirâmide sem descanso. Os privilégios concedidos pelo Rei Fantasma Branco eram concedidos apenas a pessoas que faziam sacrifícios, e ele também tinha que ser o primeiro a chegar à pirâmide. Portanto, ele não teve tempo para descansar até agora, porque se fechasse os olhos por um curto período ou comesse durante o dia, ficaria para trás dos outros competidores. Sentindo fome e cansaço ao mesmo tempo, Wilkie tirou um pacote de rações do bolso do sábio. As rações não precisavam ser cozidas, então era o alimento ideal para a reposição de energia nessa situação, já que ele precisava economizar o máximo de tempo possível. Foi por isso que Wilkie reuniu o máximo de rações possível na Floresta Primordial e no Desfiladeiro do Aventureiro. Graças a eles, embora já tivesse passado um bom tempo desde que ele chegou ao continente Eif, não lhe faltaria comida pelos próximos meses. Há um limite para a resistência que posso repor com Grandia e a adaga vampírica. Ao contrário dos vampiros ou cazaques, os humanos precisavam de uma variedade de fontes de energia. Carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas, minerais. E muitos outros. Além disso, os humanos precisavam que a comida fosse saborosa para estimular seu desejo de sobrevivência, mas o Wilkie já estava mais do que satisfeito com as rações. Comparada a estas, a comida de Leifina era absolutamente nojenta. No passado, ele não tinha dinheiro para cozinhar porque estava explorando inúmeras ruínas e travando guerras com muitos inimigos diferentes. Foi por isso que ele deixou Leifina continuar a cozinhar, apesar de suas péssimas habilidades culinárias. No início, apesar dos erros dela, ele acreditava que ela iria melhorar com o tempo, já que era mulher. Já que eu disse veementemente para ela não aprender a cozinhar dessa vez, ela não vai fazer nada. Espero. Ela já havia demonstrado um pouco de interesse em cozinhar antes, então o Wilkie a interrompeu algumas vezes. De qualquer forma, quando retornasse dessa viagem, ele poderia desfrutar dos pratos especiais de Hans na propriedade de Leifina. O Wilkie imaginou alegremente a delicadeza da comida de Hans enquanto comia o bibimbap de vegetais misturado com um pouco de molho picante. Então, uma mensagem do sistema apareceu de repente diante de seus olhos. O Rei Fantasma Branco chama por você. Abaixe a comida em suas mãos e entre em seu santuário. A missão atual em andamento está temporariamente suspensa. Claque. Ele ouviu o som da porta sendo destrancada no topo da escada. O Wilkie se virou com uma expressão confusa enquanto parava de mastigar sua refeição. Ele está me chamando? Nunca houve um evento como esse no Deserto Dourado no passado. Depois de lutar ferozmente contra seus concorrentes, ele entrou na pirâmide, e o Rei Fantasma Branco estava sentado no trono, esperando por ele. O Wilkie se levantou de seu assento, sentindo-se um pouco nervoso.
Seria um desperdício jogar isso fora. Foi doloroso abrir mão da metade do bibimbap restante. Por fim, Ulk continuou a comer sua refeição com uma colher de plástico enquanto entrava na pirâmide. Não posso desperdiçar fontes valiosas de energia. Ele estava conversando com o Rei Fantasma Branco. Parecia que ele havia sido levemente influenciado por Helena. Logo, Ulk chegou à grande câmara de pedra, e um fantasma branco puro sentado no trono com armadura dourada o cumprimentou. Bem-vindo, Asceta. Estou observando você há algum tempo. Por que você me ligou de repente? Você mudou de ideia sobre alguma coisa? Como a missão foi interrompida repentinamente, algo inesperado deve ter acontecido. Então o Ulk deixou deliberadamente mais tropas na entrada da pirâmide. Ele precisava de pessoas para proteger Eteria Rodinos de outros competidores caso eles chegassem ao local enquanto ele estivesse ausente. Sentindo que o Ulk se importava com Eteria Rodinos, o Rei Fantasma Branco golpeou o chão com sua espada na bainha. Estrondo. Então, um grande pilar de luz irrompeu entre o Rei Fantasma Branco e o Ulk. Enquanto a luz lentamente se apagava, Eteria Rodinos e Katsi estavam no centro. O que aconteceu? Nosso time estava prestes a vencer a batalha de cerco. Eu estava lutando contra uma súcubo no Coliseu. Helena e Ibn Ruzud olharam em volta com expressões confusas. O Rei Fantasma Branco os ignorou e falou com Boécio. Velho, você é aquele que realizou a vontade do sábio Ptolomeu. Sim, White Ghost King. Você tem Sangreal Chronicles armazenado aqui? De fato, Ptolomeu me ajudou uma vez há muito tempo, e em troca, decidi pagar a dívida ouvindo um pedido. Entregar o manuscrito das Crônicas Sangreal ao seu sucessor, caso ele fosse procurá-lo. Esse foi o pedido de Ptolomeu. Foi-lhe dito que determinasse se a pessoa à sua frente era o verdadeiro sucessor ou não, procurando pelo símbolo de Eteria Rodinos e seu cajado de cristal. E Boécio estava satisfazendo ambas as condições. Seguindo as palavras do Rei Fantasma Branco, Boécio desdobrou o tomo sem nome que Helena lhe dera. Devemos reconstruir a Arca do Conhecimento que foi parcialmente destruída durante a Guerra dos Deuses e Demônios. Para fazer isso, as Crônicas Sangreal são essenciais. Se tivessem um manuscrito, as Crônicas Sangreal poderiam ser facilmente restauradas. O Rei Fantasma Branco assentiu e levantou a mão no ar. Então, com um brilho azulado, surgiu um maço de pergaminhos velhos. Pegue se precisar. Era parte do contrato em primeiro lugar. Mas, além disso, gostaria de fazer uma sugestão. O que é? Vou ouvir o conteúdo primeiro antes de aceitar. Boécio aceitou o manuscrito das Crônicas Sangrentas e olhou fixamente para o Rei Fantasma Branco. Em vez de responder imediatamente, o Rei Fantasma Branco levantou o dedo para a tela no ar. Na tela, a entrada do Templo de Areia do Rei Fantasma Branco estava sendo mostrada como uma câmera de segurança, mas com melhores pichalizações. Aquele homem não é. O Ulk franziu a testa ao ver a aparição de um certo homem na tela. Era o Rei Demônio Astaroth. Ele veio até aqui com seus homens depois de vasculhar todas as outras ruínas. Ele deve ter percebido que havia algo especial nessas ruínas, pois havia perdido o contato com os batedores enviados com antecedência. Os membros de Eteria Rodinos reagiram ao aparecimento do Rei Demônio. Isso é ruim. É o 29º Rei Demônio. Os Reis Demônios do mesmo círculo de Astaroth também podem vir. Se for um Rei Demônio, ele chegará a esse estágio em pouco tempo. Precisamos tomar medidas. Enquanto o ambiente ficava barulhento, o Rei Fantasma Branco bateu a bainha no chão 3 vezes para chamar a atenção de todos. Estrondo. 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 Ele então falou com todos na Câmara de Pedra. Eu tenho observado as habilidades de todos. Na verdade, eu estava planejando invocar todos antes disso, mas eu estava curioso sobre aquele homem de cabelo preto, então eu adiei meus planos um pouquinho. Você deveria nos compensar por isso. Você sabe quantos problemas eu passei nos estágios inferiores. Helena se virou para o Ulk e fez beicinho para ele. Seu estoque de geleia de limão estava lentamente se tornando escasso. O Ulk percebeu suas intenções, mas agiu de forma ignorante por um tempo antes de fazer uma pergunta ao Rei Fantasma Branco. O que você quer saber sobre mim? Eu queria saber por que você foi escolhido pelo antigo Deus Demônio. Foi por isso que calibrei o sistema para os outros para que eles não morressem, e observei você todo esse tempo. O Rei Fantasma Branco estava ciente do Deus Demônio Azura. O Ulk estava interessado em seu conhecimento, então ele trouxe Versérios e o mostrou ao Rei Fantasma Branco. Eu conheci Azura no último andar de algumas ruínas misteriosas chamadas Twilight Tower. Eu passei no teste dele e herdei isso.
Isso é surpreendente, de muitas maneiras. Mas como você sabe sobre Azura? Acho que ele nunca visitou esse lugar nos últimos anos. Azura foi selado em uma dimensão conectada ao 100º andar da Torre do Crepúsculo. Se os dois tivessem se conhecido, teria sido quando ele estava ativo como o Deus Demônio. Diante da pergunta de Wilk, o Rei Fantasma Branco levantou a cabeça enquanto se lembrava do passado. Agora que penso nisso, foi há muito, muito tempo. Antes mesmo de eu ficar preso aqui. O Rei Fantasma Branco era originalmente vassalo do Deus Demônio Azura. O Rei Fantasma Branco foi amaldiçoado pelos deuses celestiais e vagava por aí como um espírito branco. Então, Azura o acolheu. Depois, ele se tornou o Rei dos Fantasmas Brancos após crescer incessantemente e ganhou autoridade para gerenciar uma nova dimensão. Mas quando Azura foi selado, ele também veio para cá sozinho em exílio. Ao contrário dos outros vassalos, ele era um gerente de dimensão e julgou que poderia atuar como uma variável no futuro. O Wilk demonstrou grande interesse pela explicação do Rei Fantasma Branco. É por isso que você estava organizando esses jogos de sobrevivência. Para matar o tempo e apagar seu tédio. Era de certa forma meu meio de proteção. Esta dimensão é relativamente pequena e sua classificação é baixa, tornando-a vulnerável a ataques de intrusos. Além disso, o Criador continuou conectando esta dimensão com outros mundos por razões desconhecidas. Foi por isso que o Wilk e o Rei Fantasma Branco se conheceram. O Rei Fantasma Branco estava mandando embora aqueles que o visitavam, recompensando-os e expulsando-os. Ele poderia simplesmente tê-los matado, mas estava brincando com eles porque não havia encontrado um oponente particularmente ameaçador até então. Mas a situação atual estava preocupando o Rei Fantasma Branco. Eu ouvi sobre os 72 Reis Demônios e Lilith de Ptolomeu antes. Aparentemente, eles têm alguns esquemas secretos o tempo todo. O Rei Fantasma Branco não tinha intenção de negligenciar aqueles que estavam tentando abusar do poder do demônio que ele havia servido. Portanto, ele estava planejando se unir a Eteria Rodinos e o Wilk para derrotá-los. Ao descobrir a verdadeira intenção do Rei Fantasma Branco, o Wilk assentiu e falou em voz alta. Se sim, torne-se meu vassalo. Eu sou aquele que herdou o nome do antigo deus demônio, Azura.